Restaurante Sítio Mirante do Lago. Atenção, Joãozinho, vamos ver aí o resultado do Enem. Então, daqui a pouco a gente mostra o resultado do Enem. Agora nós vamos falar da cesta básica, pode ser? Também não podemos, muito bom. Então nós podemos falar sobre... Vamos... Eu escutei daqui. Rapaz, fico... Eu escutei a quilômetros. Então vamos falar da Foi só aí, né? Não foi Taylor Swift, Ari. Vamos falar da Taylor Swift, Ari. Vai lá. Vamos lá. É manchete da Nájila. Taylor... Depois você diz que meu tímpano não funciona. Meu amigo, se ele não rompeu até hoje, vai lá. PIB dos serviços cresce e anima a economia. Show de Taylor Swift teve peso importante. Vamos ver. O setor de serviços, o maior do PIB brasileiro, se recuperou em novembro, depois de 3 meses de recuo. O volume de serviços prestados subiu 0,4%. 3 das 5 atividades investigadas pela pesquisa mensal de serviços avançaram em novembro. Outros serviços, 3,66%, profissionais, área administrativa, 1%, e serviços prestados às famílias, 2,2%. De janeiro a novembro do ano passado, o setor registra alta de 2,7%. Já no acumulado de um ano, houve perda de dinamismo, de 3,6% em outubro para 3% em novembro. O maior impacto sobre o resultado geral veio pelo aumento das receitas de empresas que utilizam dinheiro digital, como as que usam máquinas eletrônicas de cartões de crédito e débito, seguido por atividades jurídicas, empresas de cartões de desconto e empresas de fidelidade. 2 atividades de maior peso ficaram no campo negativo. Transportes, com recuo de 1%, com a 4ª taxa negativa, retração de 5,3%. Os serviços de informação e comunicação também registraram uma queda de 3%. O setor de serviços no Brasil se recuperou e parte do impacto positivo pode estar relacionado aos shows de Taylor Swift no Brasil. A popstar se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo e literalmente movimentou a economia. De acordo com o IBGE, o setor de serviços prestados às famílias, que inclui hotéis e restaurantes, cresceu 2,2% no mês, o que pode estar relacionado aos shows da cantora. O efeito Swift na economia não é um fator isolado no Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se que os 53 shows da cantora movimentaram quase 5 bilhões de dólares. Tá vendo a importância da Calor Produções, Ari? O setor de serviços, de lazer e entretenimento é um dos mais importantes da indústria cultural, sem dúvida. E olha aí, olha aí a importância de geração de dinheiro. Costureira para customizar as roupas. Restaurante, hotel. Isso, gráfica que confecciona o ingresso, banheiro químico, segurança, hotel, restaurante. Como diz a própria Taylor, uma das músicas de maior fama dela, o que não me mata me faz te querer mais. Que declaração. Não, mas é uma releitura, porque essa frase é antiga, o que não me mata me fortalece. Né? Não, mas não é fortalece, é querer mais. Você eu quero como saber como é que ela âncora... vai carregar esse dinheiro, porque só nessa turnê foi 360 milhões de dólares, né? É o que não me mata me faz te querer mais como âncora do programa. É um apelo para que você não sucumba ao convite para ser candidato a vereador. Ontem você me lançou a outra coisa. Então... Prefeito. Atenção, nós estamos recebendo aqui no estúdio o governador Rafael Fonteles. Olá, governador, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista aqui no Jogo do Poder. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos os jornalistas, colaboradores aqui da TV Meio Norte e ao povo que nos assiste. Uma boa tarde a todos. Governador, esse ano de 2023, que foi o primeiro ano com o senhor à frente da gestão, foi um ano de recorde de investimento do governo do Piauí e recorde de investimento com recursos próprios.
Queria que o senhor desse para nós, e para quem está nos acompanhando, claro, para a nossa audiência, um significado palpável disso e esse dinheiro está onde? Perfeito, Amadeu. De fato, eu costumo dizer que uma boa gestão, ela tem que ser avaliada pela capacidade da gestão de resolver os problemas da população. Só fechando, foram 2,7 bilhões de reais investidos pelo governo do Piauí em 2023. A imensa maioria desse recurso é dinheiro do Estado. Exatamente. Então, como eu dizia, a gente tem que avaliar a gestão pela capacidade de solucionar os problemas do povo. E você só soluciona os problemas com investimentos. Uma rodovia que está deteriorada, que precisa ser recuperada, um hospital que precisa de novos equipamentos ou precisa de uma ampliação, uma escola que precisa ter condições de infraestrutura melhores. Então, a capacidade de investir de um Estado é que realmente vai transformando para melhor a vida das pessoas, os serviços públicos. Então, desde o governo Wellington Dias, a gente conseguiu organizar o Estado, eu era secretário de Fazenda e contribuí para isso, de sorte que o Estado do Piauí passou a ter capacidade de investimentos com recursos próprios. Então, mesmo no governo anterior, que perseguia os estados na sua grande maioria, e o Piauí em especial, a gente foi capaz de investir, Amadeu, em 2021, 1,6 bilhão de reais, em 2022, 2,5 bilhões de reais, investimentos nas mais diversas áreas, e agora batemos o recorde novamente, com 2,7 bilhões, sendo que 90% desse valor com recursos próprios. Imagine agora com o novo PAC, que vai começar a rodar mesmo este ano, em que a gente vai ampliar os recursos federais, e o Piauí, aí é outra notícia importante, é o que mais conseguiu captar recursos federais em convênios e contratos de repasse, atestados pelo próprio Ministério da Gestão, mérito do prestígio que o Estado tem diante do presidente Lula, mas mérito da nossa bancada federal e da capacidade de execução do nosso time aqui no estado do Piauí. Então você imagina a quantidade de recursos. É o valor relativo, governador, só para a gente explicar. Não, valores absolutos, o que é mais impressionante. É muito impressionante. Um estado que tem 1,5% da população, 0,7, 0,8% do PIB nacional, foi o estado que em volume de recursos vai receber o maior número em reais de convênios federais. Então, mérito, como eu disse, do prestígio que o nosso Estado goza em relação ao presidente Lula, ou seja, o presidente Lula gosta do nosso Estado, a bancada federal é forte e atuante, senador Marcelo Castro, senador Wellington Dias, que é ministro, senadora Jussara, os deputados e deputadas federais, todos se somando para colocar recursos aqui. E a nossa equipe dando conta do recado, porque a nossa orientação para o time é não perder nenhum real de possível acordo de convênio ou cooperação com qualquer ministério. Então, isso resulta nesse boom de investimentos que estão melhorando a vida do povo. Então, você perguntou onde estão. Então, veja, por exemplo, a recuperação da malha rodoviária estadual, que era um calo que a gente estava, porque a gente deixou de contar com o dinheiro da CID em 2017, as estradas pioraram e nós tivemos que fazê-lo, a recuperação, com recurso próprio. Já começamos em 21, acelerou em 22 e agora em 2023, praticamente 90% das PIs em bom estado de conservação e com boa sinalização. Isso para citar um exemplo na infraestrutura. Se você pensar na área da saúde, veja, por exemplo, a nova maternidade de Teresina. A maior e melhor maternidade pública do país. Isso é investimento público feito com esse dinheiro, com parte desses 2,7 bilhões de reais que você citou. Nas escolas, nós já temos mais de 150 escolas da rede estadual, com ar-condicionado nas salas de aula, com biblioteca, laboratório de ciência, laboratório de informática, refeitório, quadra poliesportiva coberta. Ainda faltam mais de 400 para ter esse padrão, mas já foi um grande avanço. E agora é possível a gente chegar a 351 escolas de tempo integral. Eram 96 em 2022, passou para 351. Os investimentos na segurança pública, nos batalhões, nas delegacias, nas viaturas, no rádio monitoramento, no vídeo monitoramento. Então, tudo isso vira realmente melhoria da qualidade de vida
melhoria da qualidade dos serviços públicos e melhoria da renda do nosso povo. Vamos rodar com as perguntas. Apoliana Oliveira. Governador, boa tarde. Eu estive lá em Luiz Correia no dia ali daquela entrega da primeira etapa do Porto de Luiz Correia. E o que a gente ouviu lá é do senhor que as novas etapas iam se seguir a partir daquele momento. O que a gente tem visto nas redes sociais é muita gente dizendo: já foram retiradas as máquinas, tem pescador que não está conseguindo entrar. Qual é a situação hoje do Porto após aquela entrega da primeira etapa e como está esse cronograma de andamento para as próximas fases de execução? E sobre essa história das máquinas, que tem circulado muito nas redes sociais, o pessoal dizendo que recolheram, não tem mais obra. Eu não devo estar acompanhando as redes sociais, que não chegou para mim não, mas tudo bem. Eu vou explicar aqui em detalhes, que é muito importante a sua pergunta. Porque uma obra do Porto é uma obra que não para, em permanente estágio de evolução. A primeira etapa que nós inauguramos foi a solução do grande problema que se dizia do Porto. O Amadeu e vocês todos acompanham a política e a economia do Piauí há vários anos. Então se dizia muito, o Porto não tem calado, não tem profundidade, é inviável. Então a gente lutava com tantas coisas, mas também com a incredulidade das pessoas. Então nós trabalhamos silenciosamente, desde 2021, com projetos bem feitos, com licenciamentos bem feitos. E a parte mais rápida foi a execução da obra. E não é uma obra barata. Nós utilizamos cerca de 62 milhões de reais para realmente criar a profundidade, ou seja, cavar dentro do mar, para você ter uma rodovia dentro do mar e entrando no rio Igaraçu. E isso possibilitou que um navio da Marinha de grande porte chegasse, porque nós chegamos ao calado, a profundidade de 7 a 9 metros. Então essa é uma primeira etapa. Daqui a 60 dias eu vou estar lá de novo inaugurando o cais pesqueiro de 180 metros de comprimento. Todo mundo sabe o que é 180 metros de comprimento. É quase 2 quarteirões. É o tamanho do cais com 35 metros de largura. Para poder exatamente ter a primeira vocação do Porto viabilizada, que é a vocação para a cadeia produtiva da pesca. Ou seja, nós poderemos ter agora uma indústria de conserva de atum enlatado, por exemplo, tem atum na nossa costa, por exemplo, lá ao lado desse terminal pesqueiro, com instrumentos adequados de combustível, de gelo, de armazenamento dessa mercadoria, ou seja, a própria cadeia da pesca, que envolve centenas de famílias, terá um upgrade, terá uma evolução, uma melhora, irão produzir mais, de uma forma com mais qualidade e agregando valor. Portanto, só aí já é uma geração de mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Depois nós passaremos a ter, cada obra dessa é uma licitação diferente, passaremos a ter o aprofundamento desse calado, ou seja, aumentar a profundidade agora para a etapa 2 de 10 a 12 metros. Isso vai possibilitar chegar em navios de 30 a 50 mil toneladas, ou seja, passa a ser viável exportar minério de ferro e soja, por exemplo, pelo nosso porto. Ainda não é o tamanho de Pecém e Itaqui, porque vai ser a terceira etapa para 14 metros, e aí sim você vai ter navios de 100 mil toneladas, navios do tipo Panamax, por exemplo, aportando. Só que isso são etapas, como eu disse, a cada semestre nós teremos novidades ali. Acontece que às vezes tem gente, uma minoria, que quer continuar deixando de enxergar que o Piauí pode, será grande e forte e gerador de oportunidades para o seu povo. Essa minoria vai perder, porque agora nós estamos com força total viabilizando esse grande projeto e tantos outros, muito maiores do que esse. O Porto, por exemplo, é fichinha comparado com o investimento que vai chegar relacionado ao hidrogênio verde. Então, nós estamos falando de coisas já muito maiores e ainda ficam poucas pessoas torcendo contra. Não adianta torcer contra, porque o Piauí é grande, forte, povo trabalhador, inteligente e vai gerar muita oportunidade de trabalho, emprego e renda para o nosso povo. França. Boa tarde, governador. Um prazer tê-lo aqui. Alguns estados da federação têm explanado uma preocupação com a queda na arrecadação,
a queda nas receitas. São Paulo, por exemplo, no último relatório divulgado pelo Tesouro Nacional, acumulava uma queda de 10% de janeiro a outubro. O Piauí está na contramão. Foi o segundo estado da federação que mais cresceu em receitas de janeiro a outubro, cerca de 11%. Piauí está na mão boa. Está na mão boa. Piauí está na mão boa, está na estrada certa, né? Então, cresceu 11%, o segundo maior crescimento do país. Eu queria saber a que se deve esse resultado positivo do estado do Piauí. O senhor, assim que tomou posse como governador do estado, disse que levaria o Piauí à Série A dos estados brasileiros. Esse caminho está sendo bem pavimentado? Olha, veja bem, eu sou oriundo da Secretaria de Fazenda. Primeiro eu vim da gestão empresarial, passei 8 anos como secretário de Fazenda. E uma das coisas que, obviamente, eu não posso abrir mão, faz parte da nossa história, e o povo do Piauí confiou nessa história, é o equilíbrio fiscal do estado do Piauí. Então, isso que eu falei na primeira pergunta que o Amadeu disse, da gente ter capacidade de investimento, isso só se consegue se receita e despesa estiverem equilibrados. Então, a gente está fazendo uma política fiscal, uma política financeira na gestão, seguindo essa mesma linha de garantir o equilíbrio das contas, a organização das contas, para ter dinheiro para segurança, para ter dinheiro para a escola, para ter dinheiro para o hospital. Só tem isso se as contas forem organizadas. Felizmente, o estado do Piauí é um dos que está mais crescendo a sua economia. Esse ano não saiu ainda o resultado, mas provavelmente nós estaremos entre os 3 estados que mais gerou emprego e entre os 3 estados que mais cresceu a sua economia. Logo, isso também se reflete na nossa arrecadação. E olha que nós sofremos com a queda do FPE no segundo semestre. Mas mais importante do que isso, é a gente ter as despesas públicas dentro desse cobertor da receita. A gente tem que dar o passo à medida em que você tem os recursos, porque o recurso é do povo. O governador, os secretários administram o dinheiro do povo para o povo. O que a gente tem que fazer é gerir bem, fazer mais com menos, ser eficiente e alocar para aqueles que mais precisam, porque é função do Estado diminuir desigualdades. Então, essa receita que o Estado tem, que é do povo, tem que servir prioritariamente aos mais pobres, aos que ganham menos de 2 salários mínimos, por exemplo. Pois não, João? Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria saber se o trabalho do senhor... O senhor tem um trabalho que praticamente lhe credenciou para sair candidato a governador, que foi a administração do fisco e, principalmente, a recuperação e a internalização de recursos para o Piauí. O que o jurídico fez, o que a Fazenda fez, foi um trabalho espetacular, né? Praticamente bancou o Estado, deixou de ser notícia, por exemplo, folha de pagamento, que antigamente folha de pagamento era uma incerteza, né? Você não sabia que ia sair, tinha que botar, sai a folha de pagamento, era manchete. Isso deixou de ser notícia, porque a folha de pagamento hoje corre normalmente. Esse trabalho continua, essa equipe continua, ou de certa forma, arrefeceu? Na verdade, esse trabalho foi aprofundado. Eu acredito muito que essa questão do equilíbrio financeiro não é uma bandeira de direita, nem uma bandeira de esquerda. É uma bandeira do Estado. Só existe Estado, só existe política pública, qualquer que seja ela, se tiver o recurso para fazê-la. Então, a gente tem que ter isso como premissa. O que a gente vai fazer com esse recurso é que nos define se a gente está priorizando os mais pobres e a redução da desigualdade ou se não. Então é aí que começa a se dividir, né, o espectro político em relação ao uso desse recurso. Mas o equilíbrio entre receita e despesa, ainda mais para estados e municípios, que eu tenho que explicar para a população. Para estado e município é diferente do governo federal. O que é diferente? Estado e município não emite título, não emite moeda. Então ele não pode, né, nunca a despesa ultrapassar a receita. A União pode, porque se isso ultrapassar, você, não é recomendável, mas se isso acontecer num ano, você consegue se financiar. Mas no estado do município, não. Se a despesa superar a receita, o que acontece? Atraso de pagamentos de fornecedores, atraso de pagamento de servidores.
Então isso não pode acontecer, é uma premissa. Por isso que eu estou dizendo que a gente está aprofundando. Acho que já fizemos um grande trabalho junto ao governador Wellington Dias, enquanto fui secretário de Fazenda. E agora... Recuperou quantos bilhões nesse período? Não se trata... Eu prefiro falar do ponto de vista percentual. A nossa capacidade de investimento hoje é superior a 10% da receita. Isso é um super indicador. Nós estamos entre os top 5 estados que mais investem no Brasil nos últimos 3 anos. Foi 21, foi 22, foi 23. E no que depender do nosso esforço, será assim sempre. E está muito na frente do Brasil, que não consegue. Em termos de capacidade de investimento, sem dúvida. Chegou ao ponto do ano passado, o investimento feito com recursos da União não chegar em 30 bi. E o Piauí superou 2 bi, ou seja, mais de 6% da capacidade, nós só temos 0,7% do PIB. Então imagine, é uma prova inequívoca da boa gestão financeira que consegue dar respostas para o povo. Porque, repito, só existe solução para os problemas do povo, de infraestrutura, de escola, de segurança, de hospital, se tiver dinheiro para poder fazê-lo. E o dinheiro é do próprio povo. Então, o que cabe a nós fazermos? Gerir bem. Gerir bem essa receita e essa despesa para sobrar dinheiro para o que interessa. Ari. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade. O senhor autorizou, neste mês de janeiro, as 7 primeiras obras daquelas 88 que foram aprovadas no Orçamento Participativo, o OPA. O senhor até mencionou que o governo federal e outros estados estão olhando para esse modelo para tentar implantar também. A população indica a obra e a obra é feita. Dessas 7, são 4 aqui na capital e 3 em Parnaíba, segunda maior cidade do estado, cerca de 10 milhões de reais, obras de pavimentação. Por que esse foco em Teresina e Parnaíba? De que maneira isso foi pensado? Bom, perfeita pergunta. Primeiro eu quero destacar que esse orçamento participativo digital é, de fato, uma revolução em termos de democracia participativa direta. O que ele está querendo dizer? As pessoas, normalmente, elas votam em representantes que vão cuidar do recurso do povo. Votaram em mim para governador, por exemplo, eu fui eleito e administro o orçamento junto com a Assembleia Legislativa, que aprova as leis orçamentárias. A gente quer evoluir para que essa participação do povo não se restrinja apenas à eleição, que o povo possa participar também da escolha de obras, a partir de um sistema inteligente que possa, de maneira célere, captar esse desejo da população. Então, o que a gente fez? As associações de bairros, os movimentos comunitários, propuseram obras. Foram mais de 300 obras propostas. Passaram para o crivo da votação popular, através do WhatsApp, através do site, através das vans que nós disponibilizamos na cidade. E cerca de 10%, Ari, votaram nessa primeira edição do OPA, que é o Orçamento Participativo. E nós tivemos 88 obras eleitas, 67 em Teresina, 21 em Parnaíba. Foi para o aval, melhor dizendo, dos deputados e deputadas, que é quem vota por lei o orçamento. Claro que os deputados e deputadas, democratas que o são, foram lá e chancelaram. Virou orçamento e agora, no primeiro mês do ano, já vira ordem de serviço. Você citou 7, mas serão 88 que eu vou dar ordem de serviço até o mês de março, em vários blocos, à medida que as secretarias conseguem vencer a burocracia. Então, você imagina, o cidadão votou numa obra em agosto, a obra já virou orçamento em dezembro, já virou ordem de serviço em janeiro ou fevereiro, a obra que o povo escolheu a partir da associação de bairro. E aí vai ter a obra executada no primeiro semestre. Então veja a confiança que o povo vai ter na administração pública. Ele participou, foi ouvido e foi escolhida as obras prioritárias. Foram escolhidas as obras prioritárias. Por que Teresina e Parnaíba? São as maiores cidades. Nós vamos ampliar agora para Picos, Piripiri e Floriano. Então, primeiro fizemos um recorte acima de 100 mil habitantes, agora acima de 50 mil. Porque você precisa ter, nas cidades, movimentos comunitários organizados, senão o sistema não funciona. Porque a gente tem que valorizar essas associações de bairros, que é uma maneira do povo se organizar cada vez mais. Nós temos que valorizar o movimento comunitário.
e ver se o movimento comunitário está em sintonia com o povo. Às vezes a associação propõe uma coisa e os moradores do bairro não querem aquilo, aí está errado. Por isso que o nosso sistema tenta conjugar as duas coisas, as associações e o voto popular direto, usando, é claro, a tecnologia. Nós vamos agora para a reta final da entrevista, perguntas muito rápidas, espero também concisão. Vamos ver, governador, o senhor citou 2 ou 3 vezes o nome Wellington Dias aqui nessa entrevista. E houve, e isso aí chegou até mim, de bastidor, incômodos entre o senhor e o ministro, em função de ritmo de governo, em função de escolhas políticas, em função de uma nova história sendo contada. Mas esses incômodos, eles duraram dias, 2 ou 3 semanas, mas que acabaram e hoje o clima é de céu de brigadeiro. É assim? Não é assim? Qual é nos dê a real dessa situação, Rafael Wellington Dias? Sempre foi assim e sempre será assim. A relação que eu tenho com o ministro Wellington Dias é quase uma relação de pai para filho. Então, a gratidão e o fato da gente ter trabalhado juntos pelo mesmo projeto, ele me convidou a ser secretário, eu não tinha ligações políticas, meu pai já estava aposentado da política, digamos assim. Então, confiou na nossa capacidade técnica e fomos aumentando a nossa amizade nesse período. E, obviamente, sempre quando a gente discutia, inclusive a candidatura, o que o ministro Edson sempre dizia: Rafael, eu estou encerrando o ciclo, você vai começar um novo ciclo. São novos desafios e, claro, você tem a sua maneira própria de trabalhar. Então, óbvio que a gente não trata a gestão de maneira exatamente igual, porque somos pessoas diferentes, mas as premissas, a forma de ver a política como transformadora da sociedade, priorizando os mais pobres, priorizando a participação social efetiva, tendo um amplo leque de apoio político para poder ter governabilidade. Você pode ver que as características são as mesmas. Então, essa eventual, que para mim nunca chega, né? Mas de vez em quando um jornalista sempre me pergunta se está tendo algum. Nunca teve, não tem e não terá. Como eu disse, é uma relação de pai e filho. Assim, assessores de um e assessores de outro podem estar fomentando isso? Não, eu acho que é natural alguma pessoa ou outra ter alguma discordância em relação ao modo. Faz parte da mudança. Toda mudança ela tira do conforto, eventualmente, algum grupo de pessoas ou não, mas eu realmente nunca chegou para mim algo efetivo de alguma pessoa que dissesse que estava insatisfeita. Eu só sei disso por perguntas que de vez em quando chegam até mim. Então, vai lá, Joãozinho, ligeirinho. Governador, eu queria agora partir sair um pouco da área administrativa e falar de coisa pessoal mesmo. O que mudou daquele Rafael que tomou posse há um ano atrás para o dia de hoje, do ponto de vista familiar? Porque eu, por exemplo, fui filho de político, claro, no interior, uma coisa muito mais simples, mas era complicado. Às vezes chegava em casa e não tinha onde dormir. E seu pai foi do PT, e o PT sempre teve esse tipo vamos dizer, de armação política, assim. A arrumação política era feita muito improvisada. O que mudou do Rafael pai, do Rafael empresário, para o Rafael governador? Olha, em termos de carga horária de trabalho, que termina subtraindo o tempo, às vezes, que a gente tem que estar com a família, não mudou muito porque, como secretário de Fazenda, eu já tinha um ritmo de trabalho muito intenso, como empresário também. Então, em termos de carga de trabalho, claro que aumentou a quantidade de pessoas que você tem que estar atendendo, tem que estar ouvindo, tem que estar debatendo, tem que estar dialogando. Mas eu procuro separar muito bem o momento com a família, ainda que seja pouco tempo, ele tem que ser um tempo de qualidade. No momento em que você confunde as coisas, então o momento que está com a família é para estar com a família. Você não pode misturar isso, sob pena de você sacrificar a qualidade do trabalho e a qualidade do tempo com a família. Franci. Governador, no Seminário Nacional do PT, o senhor indicou o Padre Henrique Fontana, que fará o próximo prefeito da capital piauiense, no caso, Fábio Novo, e também garantiu que o PT elegeria 40% dos prefeitos do Piauí e os aliados mais 40%.
Essa previsão, ela se mantém? Qual a resposta que o senhor espera do PT nacional? Espera que Teresina seja uma prioridade na estratégia do PT? Eu disse desse jeito aí. Eu acho que eu não disse desse jeito, não. Eu devo ter dito que o povo do Piauí é que deverá fazer muitos aliados nossos nos municípios. Eu estou muito confiante, né, na nossa gestão. Eu acho que tem sido uma gestão que está em sintonia com o povo e que, portanto, está sendo bem avaliada. Mas, obviamente, que cada eleição tem a sua história. Então, a eleição municipal, ela tem a sua história diferente da eleição estadual. Então, se o nosso grupo político, de fato, fizer o dever de casa e está unido na maioria das cidades, é óbvio que esses candidatos, todos do nosso campo político, serão extremamente competitivos. Então, eu estou muito confiante, por exemplo, em Teresina, até porque eu tenho me surpreendido positivamente com o desempenho do pré-candidato e deputado Fábio Novo nessa conversa com a cidade. O momento não é de fazer a campanha, o momento é de conversar com o povo. Vai ter um momento da campanha em que, de fato, você vai, né, apresentar o seu projeto e ter todo o regramento eleitoral. O momento agora, quem quer governar uma cidade, tem que estar conversando com o povo para poder fazer um bom projeto de governo. Modéstia à parte, foi o que nós fizemos. Eu realmente me dediquei a essa conversa com o povo e o programa de governo, que hoje é meu programa de gestão. Então, é por isso que eu estou realmente muito confiante que o Fábio terá essa simpatia da população. Mas quem decide é o povo. Também fez o dever de casa de unir toda a base. E isso está se repetindo em vários municípios. É por isso que eu acho que o sucesso nas próximas eleições do nosso campo político será muito grande. Apoliana. Tem uma recorrente aqui no Jogo do Poder. A gente escuta muito das fontes. Rafael não queria que fosse Paulo Márcio. Ele tem veto a Paulo Márcio porque na última eleição estava do lado do Ciro, do Silvio, tem uma ligação com o grupo do Bolsonaro. Fora quem é o nome que o temista suspeitou, queria Paulo Márcio. Sua impressão sobre essa indicação do MDB para vice de Fábio Novo e essa história. Tem veto ou não tem veto? Está feliz ou não está feliz com a escolha de Paulo Márcio? Olha, tem algumas questões que são subjetivas e outras são objetivas. Objetivamente, uma pessoa para ganhar a eleição tem que ter a maioria dos votos. É 50% mais um. É assim a regra do jogo. Então, obviamente que para um candidato majoritário ganhar as eleições, ele tem que estar com um time que represente mais de 50% do eleitorado. Senão ele não vai ganhar a eleição. Simples assim. Claro que uma coisa são os líderes, outra coisa é o povo. Às vezes o povo diverge dos líderes. Isso acontece também. Mas do ponto de vista de alianças políticas, quem quer governar uma cidade, um estado ou um país, tem que estar disposto a receber o apoio de qualquer pessoa que queira construir o projeto conjuntamente. Veja o caso do presidente Lula. Numa eleição extremamente polarizada, aceitou o apoio de um ex-rival que disputou a eleição com ele, que tinha um pensamento em relação ao partido dele muito ruim à época, mas as circunstâncias mudaram, aceitou o apoio, aceitou como vice, venceu as eleições. Então, naturalmente, o Fábio Novo. O PT nunca ganhou a eleição em Teresina. Pode ser a primeira vez. O povo é que vai decidir. Mas ele está tendo essa habilidade de construir um amplo leque de alianças para exatamente ter um programa de governo que represente os anseios da maioria. Se você não representar os anseios da maioria, você não merece ser prefeito, governador ou presidente. Você, para ser governador, presidente ou prefeito, tem que representar a maioria das pessoas e, portanto, tem que compor com os diferentes. Vai, Lari. Questão, o senhor usou a expressão que eu gosto, questão prática e sejamos objetivos. Eu vou pegar um caso específico para abrir para os 224 municípios. No final de semana, o prefeito de Nazária, Oswaldo Bonfim, que é do seu partido, Partido dos Trabalhadores, lançou o secretário de administração dele, Zídio Carvalho, pré-candidato seu, pré-candidato Rafael.
Quando foi ontem, o deputado federal, o doutor Francisco Costa, e o deputado estadual, o doutor Vinícius, lançaram outro nome, o Bruno dos Barreiros, seu candidato também, lá em Nazária. E tem município, como União, tem 3 candidatos do Rafael. Não duvido nada de ter município com 4 candidatos do Rafael. Como o senhor não tem, quer dizer, presumo eu, aquele talento para se transformar em vários, como é que o senhor vai fazer? Olha só, eleição municipal é eleição municipal. O governo, o máximo que ele pode fazer, eu como governador, como um representante do Partido dos Trabalhadores, é sugerir que as pessoas da nossa base se unam. É o que a gente tem sugerido. Agora, claro que vai acontecer situações em que os 2 candidatos que vão disputar nos apoiaram na eleição anterior. Obviamente que a gente tem que ser leal, correto com todos. Agora, tem lugares que você ter mais de um candidato da base contra um candidato da oposição à nossa base, aí parece falta de juízo. Por quê? Porque a eleição não tem segundo turno, exceto em Teresina. Então, você tem que tentar unir. Se quiser, repito, ter a maioria dos votos e ganhar a eleição. Então, repito, como sempre disse o nosso ministro Wellington, quem manda no processo eleitoral é Sua Excelência o povo. Tem que estar sintonizado com o povo. Se não estiver ouvindo o que o povo quer, escolhendo aqueles que estão melhor avaliados pelo povo, a tendência é perder. Agora, claro que a gente vai respeitar, obviamente, as decisões, mas teremos que ter compromisso, não é, se quisermos vencer as eleições, nessa questão prática, de realmente tentar unir para poder vencer. Senão, vai perder. Eu deixei a mais simples aqui para o final, governador. Em 2010... Mandei. Ari, não, meu tempo, agora você quebrou. Eu só queria mostrar para ele como a imagem dele vai ser usada. Olha aí essa foto foi divulgada. O senhor não estava lá ontem, em Nazária. Mas é o Bruno dos Barreiros do lado do doutor Francisco Costa. Então, o senhor vai ser muito, mas muito acionado o tempo todo. Por isso que eu fiz a pergunta. Vamos. Não é isso, eu não estou nem sabendo dessa realidade específica desse município. Tá? Olha aí, viu? Era para ter era Parnaíba, Ari, o exemplo que a gente Vamos queria. lá. Não, só para deixar claro, a gente, repito, nosso foco é a administração pública e como agente político, que também o somos, iremos nos manifestar no momento adequado em cada um dos municípios do estado do Piauí. Mas a gente tem que saber respeitar o cara. Ninguém é candidato ainda, por exemplo. Só vai ser em julho, não, Amadeu? Verdade, nas convenções. Só nas convenções. Governador, vamos lá. Em 2016, o senador Ciro e o partido dele, Progressistas, votaram o impeachment, que tirou Dilma Rousseff do poder. Mas ele era aliado aqui no Piauí de Wellington Dias e quando foi em 2018, foi passada uma borracha, os dois estiveram no mesmo palanque e foram reeleitos. Ciro senador e o Wellington governador. Aí em 22 nós tivemos o Ciro com Bolsonaro, chefe da Casa Civil, um acirramento grande, inclusive com o senhor, com o Wellington Dias, a confusão grande. Mas depois da eleição de Lula, começou a acolá. O Lula gosta do Ciro, quer ele na base. O Ciro não quer conversar com o Lula, porque senão o Lula vai encantá-lo e ele vai aderir. O Alexandre Padilha gosta muito do Ciro, que é o ministro. Abraçou na sessão Isso, e que o Alexandre Padilha foi quem trouxe o Ciro em 2010 para o PT apoiar aqui no Piauí e fez ele senador pela primeira vez. Então a minha pergunta é simples. O que ocorreu em 2018? Apaga a borracha da eleição passada e aceita o Ciro. Pode se repetir em 26? Olha, eu acredito que não. Acho que o senador Ciro está muito alinhado ao ex-presidente Bolsonaro. Então, o natural que aconteça é exatamente estar em campos totalmente opostos. É o que tudo indica, é o que todo mundo está vendo e, portanto, é o que eu acho que vai acontecer. Que no Piauí isso não... Ele é o Senado aqui... Eu nunca nem ouvi falar nisso. Acho que isso não, tem... eu que estou... Sou eu que acho que isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Zero. Tic-tac não se junta com tic-tac.
Não entendi. O tic-tac não se é junta porque eu com o acho que tic-tac. é uma postura natural, a população está vendo a posição de cada um, não tem como misturar. Mas lá também, Já deu esse negócio de mas lá cidadão também não transitar tinha e em todos teve. os governos, né? Parece que não tem uma posição, Olha, né? eu acho, claro que há todo o dinamismo da política, vocês cobrem política há muito Transitar. tempo, É volátil. mas é você analisar assim, a realidade dos fatos, né? O alinhamento é total do outro lado. Não há, até outro, né? não há. Uma coisa é você ter, Governador. como o presidente Lula, diferente de mim, ele não foi eleito com uma base aliada majoritária do parlamento. Então, claro que o presidente Lula tem muito mais dificuldade de governabilidade e ele tem que compor até mesmo com partidos que não votaram Mais na do que o necessidade. Muito mais. Governador, muito mais. muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e quero aqui aproveitar para dar uma boa tarde a todo o povo do Piauí, dizer que nós estamos iniciando 2024 de maneira ainda mais acelerada que 2023. Então, se a gente trabalhou muito, fez muitas entregas em 2023, em 2024 vai ser muito mais. Olha só, uma dica para você importante economizar na conta de luz no final do mês é a BBS Energia Solar. Centenas de projetos realizados, todos com êxito. O parcelamento você pode fazer em até 120 vezes. E o primeiro pagamento só depois do Carnaval. BBS Energia Solar. Comece 2024 com o pé direito investindo em economia. Na BBS estamos comprometidos em iluminar não apenas casas, mas também o seu orçamento. Em 2024, queremos fazer a diferença, tornando a energia solar mais acessível do que nunca. A BBS é especialista em instalação, manutenção e limpeza. Fuja da taxa convencional de energia. Entre em contato com nossos vendedores e se depare com os preços mais baixos do mercado. Isso mesmo que você ouviu. Os preços mais baixos do mercado. Atendemos Piauí e Maranhão. BBS Energia Solar. Para um 2024 mais iluminado e com economia. Vamos fazer um intervalo e a gente volta. Você está assistindo agora. Oferecimento Chevrolet Cruz, o melhor de sua categoria. Mix Mateus, o número 1 em material escolar. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. Vila do Mar, pronto para você viver bons momentos. LG Informática, impressão de qualidade. BBS Energia Solar e Restaurante e Sítio Mirante do Lago, Usina Santana. Ei, mulher, passando pra te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente.